Oi, pessoal, aqui é a Ju Santos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história com esclerose múltipla. A minha história ela começou em maio do ano passado, quando eu comecei a apresentar uma dormência na minha mão direita. Eu estava trabalhando bastante na época, fazendo faculdade, e eu meio que ignorei aquela dormência. Fui levando a vida, aquilo não era uma coisa assim mais impeditiva, e eu ignorei completamente. Eu achei que era alguma coisa mais boba e fui deixando. Em outubro do ano passado, eu desci de um voo em São Paulo e no momento que eu desci do avião no aeroporto, as minhas pernas estavam completamente dormentes, com uma sensação de formigamento muito forte, muito forte. E eu tinha que correr para pegar a conexão entre um voo e outro, e eu simplesmente não consegui correr, assim. Literalmente não conseguia correr, eu senti uma pressão na coluna e as minhas pernas pesando muito e não consegui correr. Aquilo melhorou um pouquinho quando eu cheguei em casa, aquela sensação de dormência, de formigamento, ela continuava, mas também não era algo muito impeditivo, assim, não me atrapalhava, incomodava um pouco, mas eu conseguia fazer tudo que eu sempre fiz. Então eu fui negligente, bastante negligente, e eu fui seguindo a vida. E em janeiro desse ano, os meus sintomas eles começaram a piorar e começaram a apresentar outros sintomas também. Eu comecei a apresentar muita fadiga mesmo, assim, uma fadiga surreal. Eu andava um pouquinho e precisava me sentar. Andava um pouco, precisava me sentar. Trajetos que eu sempre caminhei normalmente, sem problema nenhum. E aquilo foi o primeiro assim, sinal de alerta, assim, que me deixou bem incomodada, porque não era um cansaço normal. Era uma onda que tomava conta de mim muito forte e eu não conseguia fazer nada, assim. Eu precisava sentar e precisava parar naquele momento, quando vinha aquela onda. A dormência começou a piorar também, ela começou a incomodar mais. Ela pareceu que ficou mais forte nos meus dois pés e nas minhas pernas. E eu comecei a perder sensibilidade nos pés também. Era uma sensação muito estranha, uma sensação difícil de descrever, mas eu sentia muito pouco no meu pé, assim, em questão de toque. A minha propriocepção estava normal ainda, eu sentia o pé, se tu mexia, se tu botava ele para cima, para baixo, eu sentia, mas a parte da sensação estava diferente, assim. Tanto que o meu cachorro vinha, às vezes, e me lambia no pé e eu demorava alguns segundos, assim, para perceber que ele estava ali lambendo o meu pé. E isso também foi um outro sinal que começou a me deixar preocupada. Eu procurei no primeiro momento um clínico geral porque eu estava bem perdida, assim, e essa é a parte meio irônica da minha história, porque eu sou da saúde, eu sou formada na saúde, e tanto que depois que veio o diagnóstico, tudo, eu tive uma questão interna de culpa muito forte, porque eu ficava pensando, por que eu não percebi antes, eu tinha até percebido antes. Mas enfim, eu não percebia os sinais num contexto geral, assim, de todos eles juntos. E no primeiro momento, então, procurei o clínico geral. Ele não fez nenhum exame clínico em mim, ele só pediu para eu fazer exame laboratorial. Naquela mesma semana eu fui e fiz todos os exames. Na semana seguinte eu levei os resultados para ele. Naquela semana, quando eu levei os exames, foi diagnosticado por ele, foi constatado uma coisa que eu de fato realmente estava, que era uma deficiência de B12. E ele falou, não, Juliana, tudo normal, você está super saudável, a questão aqui é uma deficiência de B12 que ela pode mascarar, sim, sinais neurológicos, ela pode se disfarçar como alguma mielopatia, então por isso que tu tá com esses sinais neurológicos. Vamos fazer a reposição de vitamina e daqui a pouco tu vai estar normal, tu vai estar super bem. Eu fiz, então, ele me deu um intensivo dia sim, dia não, de injeção intramuscular de vitamina B12. Eu fiz 3 doses, dia sim, dia não, e depois eu fiz tomando uma vez por mês. Uma vez por mês, eu ia lá na farmácia, eu tomava a tal da injeção intramuscular de B12. E crente que era a tal da B12, né? E tudo bem, os sintomas persistiram, aquela coisa, mas eu fui indo, foi indo. Eu melhorava 5% no momento que eu tomava a vitamina B12, que eu tomava a injeção. E os farmacêuticos sempre comentavam, porque eu acabei ficando conhecida na farmácia, eu tava lá uma vez por mês, perdão, gente. E
E eles comentavam, não, mas tu já tá melhorando, não, tu também tua dose melhora muito rápido. E eu, pois é, gente, não sei, eu não sei o que é, não sei o que tá acontecendo. E foi indo assim, de fevereiro até maio. Quando maio eu persistia todos aqueles sintomas, persistia a fadiga, persistia o cansaço, persistia formigamento, persistia tudo. Eu comecei a ter muita dificuldade de caminhar. Esse foi, assim, uma coisa que foi um alerta vermelho, eu acho, mais para as pessoas que estavam perto de mim do que para mim mesmo, porque eu estava tão imersa naquele diagnóstico da B12 que para mim era B12, eu daqui a pouco ia melhorar. E teve um dia ainda que eu tava com muita dificuldade, aquela semana, muita dificuldade de caminhar, e eu ainda disse pra minha mãe, mãe, eu acho que eu vou comprar uma bengala pra mim, porque eu não me sinto mais segura caminhando sozinha na rua. Ela ficou super brava comigo, que eu tava melhorando, que eu ia melhorar, que eu tava sendo fraca, que é isso, que é aquilo. Enfim, ignorei a ideia da bengala naquele momento e segui tomando a maldita da B12. Maldita não, porque ela é bendita. Inclusive é um tópico que eu vou falar mais pra frente também, sobre a deficiência da B12. Mas as pessoas à minha volta, elas começaram a perceber que eu não estava melhorando. Pelo contrário, eu estava piorando cada vez mais. Eu não conseguia caminhar, não conseguia descer direito a escada. Eu não conseguia fazer coisas que eu sempre fiz. Eu comecei a deixar de ser funcional. Eu tive que largar muitas coisas que eu fazia e eu comecei a ficar só em casa, porque era só o que dava para fazer. Então a minha mãe disse, não, Juliana, a gente vai num médico, a gente vai trocar um outro médico. Vamos num hematologista, que é o especialista da vitamina B12. E ele vai dar uma solução melhor pra gente. Marquei tal dermatologista, fui na consulta, um médico super bom, me examinou, fez um exame clínico ali na hora, fez um exame, fiz todos os meus exames laboratoriais. E na hora o primeiro baque, ele falou, Juliana, isso não é B12, isso não tá nem perto de ser B12. Pelas doses e a quantidade de reposição que tu fez, tu já estaria super bem, tu já estaria normal. E no exame neurológico, no exame que eu tô fazendo aqui, no exame clínico, tu está apresentando sinal neurológico, coisa que a B12 não apresenta. E daí eu comecei a falar os meus sintomas, e naquela época eu já comecei com uma dor lombar muito forte, uma dor lombar assim quase incapacitante. E ele falou, acho que tem alguma coisa comprimindo a tua coluna. Eu fez o pedido da ressonância, botou na sugestão síndrome compreensiva lombar. E eu saí já de lá aos prantos. Minha mãe tava me esperando eu sair aos prantos. Não é a B12, é minha coluna, tem alguma coisa na minha coluna, tem alguma coisa na minha coluna. E começou daí um novo capítulo. Vamos descobrir agora o que eu tenho na coluna. Só que entra mais uma parte da história, uma parte curiosa da história. Naquela mesma semana eu tinha feito uma tatuagem. E não dá pra fazer ressonância com tatuagem recém-feita. As indicações nenhum lugar deixava fazer, mesmo comigo autorizando os riscos, mesmo assim nenhum lugar fazia ressonância com tatuagem. Era no mínimo um mês para esperar a tatuagem, porque a tatuagem pode correr risco de queimar no exame. E aquela coisa, e agora, e agora, e agora? O que a gente faz? O que a gente faz? Rodei a cidade procurando um lugar que fizesse, nenhum lugar faria o exame. E é aquela coisa, daí eu comecei a ficar perdida, desesperada, meu Deus, o que vai ser agora? O que eu vou fazer? Eu não posso fazer ressonância, não é B12, é alguma coisa na coluna, e eu comecei a pensar, é câncer, meu Deus, eu tô com alguma coisa comprimindo a minha coluna, eu tô com algum câncer comprimindo a minha coluna, eu tô com hérnia de disco, eu comecei a pensar todas as hipóteses possíveis relacionadas à coluna. E naquela coisa que eu tinha que esperar a tatuagem, tinha que esperar o período da tatuagem passar, eu marquei um neurologista. Marquei um neurologista que eu não conhecia, foi assim, eu só pedi assim pra moça, eu preciso de um neurologista que tem o horário mais cedo possível. Ah, não, tem o fulaninho de tal que tem horário terça-feira. Fui nesse médico, que foi, aliás, o médico que trouxe a luz na minha vida. E quando eu cheguei na consulta, eu já comecei a explicar tudo. E a primeira coisa que ele falou, brincando, eu já sei, a primeira coisa que tu deve estar pensando é esclerose múltipla. E em nenhum momento eu tinha passado pela minha cabeça esclerose múltipla. Eu já conheci esclerose múltipla, eu já vi paciente com esclerose múltipla, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça esclerose múltipla. Não cheguei nem na esquina da esclerose múltipla.
E eu falei, eu ri também, não, doutor, bem capaz, não pensei isso, nada. E ele, não vamos se desesperar. Eu vou te pedir uma ressonância. Nisso já tinham passado 2 semanas, então já estava mais perto do um mês, né, que eu poderia fazer ressonância. E ele me pediu uma ressonância completa, ressonância de cabeça e das 3 colunas, cervical, dorsal e lombar. Esperei passar uma semana e fiz o tal do exame, quando eu já estava liberada para fazer. Fiquei 1h40 dentro da máquina de ressonância, né? Por ser uma ressonância completa, foi bem longo o exame, foi um exame bem complexo, porque é o exame completo, a ressonância completa. Isso foi numa quinta-feira que eu fiz a ressonância. Na quarta eu tive consulta, então. Na quarta-feira, o médico demorou um pouquinho para chamar. E quando ele chamou, ele já estava sentado no computador. Ele falou: não, Juliana, eu já olhei aqui os seus exames. E, de fato, é esclerose múltipla. Nisso, o mundo parou, ficou em câmera lenta. E o mundo parou. Tudo parou naquela hora. Porque, como eu falei, em nenhum momento eu tinha pensado em esclerose múltipla. Eu fiz estágio no ambulatório de neurologia aqui em Porto Alegre. Eu conheci pacientes, mas a gente nunca pensa que é com a gente nunca vai pensar os piores cenários, ou os cenários mais raros, os cenários mais difíceis, assim. Tanto que era a B12 pra mim. E quando ele falou, não, é esclerose múltipla pelas suas lesões. São lesões bem características de esclerose múltipla. E já vamos tentar baixar agora, para te começar mais cedo possível o tratamento. E isso, todas as horas seguintes são meio que um borrão na minha cabeça, porque eu literalmente baixei já ali, eu tava toda arrumada, tava toda maquiada, não tinha levado roupa, não tinha levado pijama, não tinha levado nada. E ele já fez um pedido e eu já fui na emergência. Daqui a pouco já me chamaram na emergência, me avaliaram, passei pela triagem, mais 2 neurologistas me avaliaram. Realmente, Juliana, esclerose múltipla, a gente vai ligar para o chefe da neurologia para confirmar se o caso é necessidade de baixar mesmo. Deu 20 minutos, veio o neuro, a gente falou com o chefe da neurologia aqui, é caso para baixar mesmo, vamos te baixar para começar a pulsoterapia. Isso eu já baixei, a minha mãe foi em casa pegar minhas coisas, pegar meus pijamas, e ali eu já comecei a pulsoterapia. Então, foi tudo muito rápido, foi tudo bem corrido. Eu tive algumas horas só para processar tudo o que estava acontecendo. E foi ali, então, que começou a minha história com a esclerose múltipla. A minha história, na realidade, com a esclerose múltipla, ela começou há muito tempo, né? Ela começou ano passado, mas a minha história de fato, concreta, abraçando e recebendo esse diagnóstico, começou naquela quarta-feira. E desde então, a gente tá juntos, então. Olha. Mas desde então a gente tá. Eu tô com esse diagnóstico. Desde então eu tô vivendo com essa realidade e eu tô conhecendo o mundo com essa realidade. E esse canal tem esse objetivo: mostrar o mundo a partir dessa realidade, mostrar o mundo a partir dos meus olhos, como uma doença crônica, uma doença neurodegenerativa, uma doença autoimune, uma doença que provavelmente vai causar alguma deficiência no futuro. E o canal quer isso, quer mostrar o mundo e as coisas por essa perspectiva. Perspectiva que é tão escondida, que ela é tão pouco falada, mas que é uma realidade tão próxima. E tem tanta gente aí que tem, tanta gente que está descobrindo os diagnósticos, tanta gente que há anos está convivendo com o diagnóstico.
E não só da esclerose, mas outras doenças crônicas que são tão pouco faladas, outras doenças autoimunes que são tão pouco faladas. E a gente vai tentar falar de tudo isso aqui um pouquinho nesse canal. Então, acompanha aí, gente. Obrigada.